Olá, gente! Hoje eu estou aqui para falar a respeito do meu livro, Manual das Relações entre Música e Matemática. Ele foi escrito em 2014 e de lá para cá já foi bastante difundido, tendo sido publicado inclusive na Escola de Comunicações e Artes da USP e no Instituto de Artes da Unesp, e tendo servido inclusive de referência para alguns trabalhos de pesquisa da área. Pois bem, a intenção do livro é falar sobre as relações que sempre ocorreram entre a música e a matemática, como ambas as disciplinas sempre estiveram juntas lado a lado desde seu nascimento. A matemática, inclusive, até o século XVIII, fazia parte do curso de bacharelado em artes, tendo só aí então se separado e criado sua própria independência. O ponto central do livro, então, é mostrar a trajetória dos cálculos na música para que chegasse hoje, como a gente conhece a escala musical dodecafônica, isto é, a escala de 12 notas aqui no Ocidente. E eu falo Ocidente porque no Oriente as escalas não têm um padrão tão definido, e isso depende de região para região, e eu também trato disso no livro. A escala musical que a gente conhece hoje aqui no Ocidente, a escala dodecafônica, ela provém do século XVII, ali do Barroco, mais precisamente de 1686, graças ao logaritmo que surgiu um pouco antes, em 1614. No livro eu faço uma abordagem histórica para mostrar como se chegou então aos cálculos do século XVII, e para isso eu começo lá atrás, há aproximadamente 50 mil anos, com o surgimento do Homo sapiens. Passo então para as primeiras civilizações musicais que surgiram ali no período neolítico, há aproximadamente 9 mil anos, já que para se falar em música não bastam apenas expressões esporádicas individuais, e é preciso um mínimo de organização, e elas só foram possíveis a partir daí, do período neolítico, e seus objetos sonoros com afinações já mais definidas. O primeiro instrumento convencional de que se tem notícia surgiu ali na Índia, há aproximadamente 7 mil anos, o Ravanastron. Passando um pouco à frente então, ali na China, há 2.500 anos aproximadamente, um pesquisador, o Ling Lun, começou a estudar a relação intervalar entre as notas musicais dentro de uma escala. E nessa mesma época, nas cortes de Nínive, que hoje seria ali perto do Iraque, começaram então a surgir as primeiras orquestras e os primeiros registros de polifonia. Lembrando que a música polifônica só foi surgida oficialmente no século IX de nossa era. Fazendo todo esse panorama histórico, a gente chega então em Pitágoras, na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, que é quem detém o título de ser o primeiro pesquisador de fato a estudar os cálculos matemáticos na música. Mas a relação intervalar nessa época não era perfeita, já que os cálculos eram feitos até de forma mais instintiva, e essa precisão só chegou mesmo, como eu disse há pouco, no século XVII, já com os cálculos mais avançados e o surgimento dos logaritmos. Foi então quando se pegavam dois dós, ambos com uma diferença de uma oitava, e eles tivessem uma relação harmoniosa entre si. Mas isso até o Barroco não fazia tanta diferença, até ali ao fim da Idade Média, já que como não existia harmonia, você não tocava mais de uma nota ao mesmo tempo. E lá atrás, quando Ling Lun na China, há 2.500 anos, começou a estudar essas notas musicais, ainda não tinha os nomes de notas que a gente conhece hoje, Dó, Ré, Mi, que só foram surgir aproximadamente no século X aqui de nossa era, com nomes inclusive dados ao hino São João Batista por Guido d'Arezzo na Itália. Então na época de Ling Lun, os nomes eram dados com relação às classes sociais da época. Por fim, eu trato no livro então de toda essa relação histórica entre a música e a matemática, até que se chegasse à música, às escalas musicais que a gente conhece hoje. Manual das Relações entre Música e Matemática. Vale a pena ler, a título de pesquisa, a título de leitura, a título de conhecimento, a título de cultura. Um grande abraço e obrigado.